Ontem nós começamos a estudar a respeito da natureza do ser humano, para a gente entender a maneira pela qual o ser humano funciona. E eu vou avançar um pouquinho mais hoje sob uma perspectiva um pouco diferente. O Senhor se apropria de alguns símbolos para esclarecer como nós somos, como nós funcionamos. E eu quero estudar o ser humano como uma ovelha. Eu quero ver algumas características da ovelha para nós entendermos a respeito do nosso funcionamento, né? Então nós vamos nos debruçar nesse primeiro período agora, vendo a respeito disso, estudando a respeito disso, para no segundo período a gente avançar um pouquinho mais. Salmo 95, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Salmo 100, versículo 3. Salmo de número 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Até aqui por enquanto. Nós temos mais uma ou outra porção que nós vamos ver, mas até aqui. A palavra ovelha literalmente significa ovelha. Então, é um animal que nós vocês devem ter aqui na região de vocês, lá nós também temos muito, né? Eu venho da zona rural, então eu saí da minha casa, da casa dos meus pais aos 12 anos de idade, mas eu trabalhei muito na fazenda do meu pai. Matei muita ovelha, meu pai criava ovelha para dar para os amigos no final do ano. Ele criava numa qualidade melhor, e aí ele distribuía para os parentes, para os amigos no final do ano, né? Então, muita coisa a respeito da ovelha eu vi de ter convivido. Não fui pastor, porque não existe essa ideia na nossa região. Nós não trabalhamos apenas com ovelhas. Lá se trabalha especialmente com gado, né? E a palavra ovelha significa literalmente ovelha. Mas a palavra pastor significa boiadeiro, vaqueiro, aquele que cuida de um rebanho, certo? Então quem cuida de pessoas é um pastor. Nesse aspecto, quando eu penso na vida familiar, aliás, vamos pensar na vida da igreja. Então os líderes da igreja, os presbíteros e os diáconos deveriam ser pastores, porque eles cuidam de um rebanho. Certo? Por que que nós, via de regra, não os chamamos de pastor? Porque a Bíblia não usa a expressão o pastor Paulo, pastor Timóteo, pastor Tito, pastor Pedro. Paulo não escreveu ao pastor Pedro ou sobre o pastor Pedro. Ele não escreveu ao pastor Timóteo. Por quê? Porque todo aquele que cuida de pessoas recebe a função, mas não recebe o título. Porque o título só um recebe nas Escrituras: o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Então Jesus é o único que retém em si mesmo o título de pastor. Então é Ele, em última instância, quem pastoreia as nossas vidas. Digamos que eu me fizesse pastor dos irmãos, e eu me colocasse o título. Então, eu sou pastor da Camille, certo? E o dia que eu não puder atender ela, como é que ela vai se sentir? E o dia que a Maria é quem cuida da Camille, como é que eu estou como pastor?
Os irmãos estão entendendo? Nenhum de nós consegue suprir plenamente alguém. Só um supre plenamente alguém. Esse um é o nosso Senhor Jesus. Ele é pastor, full time, a tempo e fora de tempo. Ele sabe tudo, ele recolhe cada lágrima, ele conhece os nossos corações, ele já tem um caminho planejado para a recuperação nossa e dos nossos. Ele é o pastor. Aleluia por isso, né, irmãos? Porque não caiu em nenhum de nós, né? Mas a Bíblia fala da função pastoral. Paulo escreve no primeiro concílio à igreja, chamando os presbíteros e dizendo: pastoreai, função, o rebanho de Deus. Então, quem tem pessoas na sua responsabilidade, tem a função pastoral. Nesse momento, eu estou exercendo uma função pastoral na vida dos irmãos. Porque eu estou conduzindo os irmãos na palavra, no entendimento. Faz sentido? Só que se eu pensar na vida familiar, quem é o primeiro pastor da casa? O homem. O homem deveria ser o primeiro pastor. Uma mulher é uma pastora no sentido de função, acho que os irmãos já entenderam. No sentido de função, a mulher, ela tem a função pastoral? Tem. Ela cuida do marido e dos filhos. Então, nós temos o papel de cuidarmos uns dos outros. Um filho tendo pais saudáveis ou com condição de cuidar deles, um filho pode ser pastor? Não, porque ele é essencialmente ovelha. Quando os pais envelhecem, o filho se torna pastor dos pais. Então se torna pai dos pais. Vocês estão entendendo? Mas isso é só na velhice, na viuvez e na doença. De preferência tem que juntar um tanto dessas coisas aí para o filho poder se responsabilizar. Então pai e mãe têm a função pastoral. Mas de novo, eu estou falando com os irmãos a respeito da natureza nossa. Então o que Deus fez? Deus se apropriou da ovelha para mostrar como nós somos. Então nós temos que entender um pouquinho a natureza da ovelha para entender a natureza nossa, ou a natureza daqueles que nós vamos ter que cuidar. Os irmãos estão entendendo? Se você não entender como é que a ovelha funciona, você não entende direito a maneira de conduzi-la. É muito simples. Então nós precisamos parar e estudar um pouco a respeito das ovelhas, né? Esse foi o último estudo que eu e a Alessi fizemos juntos. A Alessi já estava de cama, ela ficou 1 mês e meio de cama, e nós lemos na cama: o Senhor é o meu pastor, ou nada me faltará, do Philip Keller. Nós lemos esse livro, eu e ela, fui lendo capítulo por capítulo. A Alessi era uma devoradora de livros, e aí nós fomos estudando, e depois eu estudei em família, e agora eu queria estudar isso daqui com os irmãos, a respeito das ovelhas que nós cuidamos, né? Então, os casados aqui são pastores na função, as mulheres casadas são pastoras na função, aqueles que têm filhos são pastores, aqueles que têm neto são pastores. Vocês estão entendendo? Aquele que tem empresa com funcionário, ele exerce uma função pastoral, porque toda pessoa que Deus te deu para de alguma forma você cuidar dela. Os irmãos estão entendendo? Tá, nós não temos tempo de fazer, porque nós íamos talvez levar o fim de semana para fazer isso. Qual é o texto mais conhecido sobre pastor? Salmo 23. Porém, o Salmo 23, ele é um salmo curioso. Ele tem duas curiosidades. Primeira, é um salmo escrito da perspectiva da ovelha e não do pastor. É a ovelha que diz: o Senhor é o meu pastor. Então quem está falando é a ovelha. Está falando das necessidades que ela tem.
Então seria importante nós estudarmos, mas não dá tempo. Então a primeira característica é essa, mas a segunda característica é que o Salmo 23 não pode ser estudado sozinho. O Salmo 23 tem que ser estudado com o 22 e o 24 juntos. Por quê? Porque o Salmo 22 é o Salmo de Jesus na cruz. O Salmo 22 começa: Deus meu, por que me desamparaste? Onde é que o Senhor Jesus usou isso? Ao meio-dia, na cruz do Calvário. Então o Salmo 22 é o Salmo da cruz. Então, olha a mente de Deus. O Espírito Santo faz arranjos maravilhosos. Olha a mente de Deus. No decorrer do Salmo 22, chega um ponto em que Jesus diz assim: porque eu sou verme. A palavra verme ali era uma lagarta que existia na região da Palestina, onde essa lagarta era moída e era tirado dela a tinta vermelha. Aquela lagarta existia para ser pisada. Vocês estão me entendendo? Então pensa comigo. Não dá para ser pastor, Salmo 23, sem antes ser verme, Salmo 22. Enquanto a gente não souber ser pisado, ser moído, ser rejeitado, enquanto os homens não pararem de fazer biquinho, beicinho, e vai por aí afora, quando a mulher não nos atende, não faz o que a gente queria, não chama para uma conversa difícil, briga com a gente, enquanto o homem não souber ser moído, ele não está pronto para ser pastor. O pastoreio tem que vir em cima da capacidade de irmos para a cruz. Só aprendemos a pastorear de forma adequada quando estamos continuamente na cruz do nosso Senhor. Senão, quem aparece é a gente. Os irmãos estão entendendo? Então a gente é verme, Salmo 22. A gente então exerce a função pastoral, Salmo 23. E então nós podemos ser reis. Porque o Salmo 24 é o quê? É o Salmo do reinado do Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Então é ali, na pessoa do nosso Senhor, que nós encontramos um reinado adequado. Meus queridos, um homem, um pastor, um presbítero, ele só consegue reinar sobre o rebanho se ele for verme, se ele for pastor, e então ele consegue ser um rei de forma adequada. Uma mulher só consegue reinar sobre os seus filhos, ter um reino de paz adequado, se ela for verme. Se ela aprender a arte do pastoreio, como que funciona uma ovelha, então ela consegue reinar sobre aqueles que Deus concedeu para ela. Está fazendo sentido, meus irmãos? Meus irmãos, tão simples, mas tão simples, mas tão maravilhoso é esse princípio. Os irmãos estão entendendo? Então, todos nós que cuidamos de pessoas, temos a função pastoral, certo? Deixe-me descrever para vocês algumas características da ovelha, tá? Primeira característica da ovelha: as ovelhas carecem de um senso de direção. As ovelhas, elas são curiosas. A grande maioria dos rebanhos são conduzidos por trás. Então você vai tocar um rebanho de boi. De que jeito você toca? Uma manada de cavalo. De que jeito que você toca? Por trás. Você pega ali 2, 3 cavaleiros e vai cercando eles e vai conduzindo eles para onde você quer levar. Você está me entendendo? As ovelhas são diferentes. As ovelhas são conduzidas pela frente e não por trás. Elas seguem o pastor. O pastor vai à frente e elas vão seguindo o pastor.
Está fazendo sentido? O irmão levantou a mão? Não? Não. Então, filho, marido, esposa, eles precisam seguir aquele que vai à frente. Por isso que, quando a Sulamita, no livro de Cantares, Salomão perde o noivo dela, o que ela chega? Ela chega para os guardas e dizem assim: aonde está o noivo de minha alma? O que eles respondem? Segue as pegadas do rebanho. Porque Deus levanta irmãos que vão à frente. O pastor vai indo, algumas ovelhas vão seguindo e todo o rebanho vai indo atrás. Vocês estão me entendendo? Isso é até perigoso. Por quê? Porque o rebanho, a maneira dele viver, ele segue. A maioria, se uma sair assustada e ir correndo para um canto, o que todas fazem? E vão atrás, do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Então, se o rebanho é conduzido pela frente, vamos aplicar isso na vida familiar. Dá para gritar? Dá para pressionar? A pressão é uma condução pela frente ou por trás? Dá para sair correndo? Vem cá, moleque, para de fazer isso. Vem cá. Pega ele com a força e traz. Dá para brigar no casamento, meus irmãos? Dá para levantar a voz no casamento, meus irmãos? Não dá. Dá para ameaçar? Não dá. Porque não é assim que a ovelha funciona. Mulher, seu marido vai ser conduzido num bom modelo. Pais, seus filhos vão ser conduzidos num bom modelo. Tem que ter leveza, tem que ir à frente, tem que ir devagar, porque aí naturalmente eles são atraídos a você. Guarda o que eu vou falar. Guarda essa palavra atração. Jesus falou assim: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Rebanho é conduzido por atração. Nós vamos abrir João 10 daqui a pouco, mas em 2 vezes o que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me... Guarda isso. Não existe órgão mais importante na vida familiar do que o ouvido. Porque as ovelhas seguem pelo ouvido. Se eu começar, ô Camille, ao longo do dia, depois de 2 meses, o que ela vai começar? Quantos pais e mães não fazem isso daqui com o filho? E aí, é empurrar por trás. Ouvido não pode ser saturado. Se eu levantar a voz, Camille! E aí nós vamos ver que ela vai sair assustada, correndo. Pode contaminar todo o rebanho. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, ovelha é um bicho delicado. Deus criou a ovelha pensando no ser humano. Vou criar um bicho que retrata a natureza do ser humano e vou mostrar para o ser humano como é que ele funciona através desse bichinho aqui. Vocês estão entendendo? Então, a primeira característica é que nós temos um senso de direção. Por isso que Jesus era o primogênito, por isso que Jesus era o unigênito e se tornou o quê? O que é primogênito? Porque ele vai à nossa frente. Ele é o nosso modelo. Por isso que João 10, Jesus repete muitas vezes dizendo o quê? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou a porta.
Então nós só entramos no aprisco das ovelhas com a atitude de Cristo. Se formos do nosso jeito, nós somos salteadores que pulam o muro. Nós só alcançamos o coração das ovelhas de um jeito adequado com a atitude do nosso bendito Senhor. Senão, nós não alcançamos o coração das ovelhas. Vocês estão entendendo? Porque Jesus é a porta que entra no aprisco, que tem acesso ao coração das ovelhas. Gente, que coisa maravilhosa, né? Depois ele diz assim também nas Escrituras: sede meus imitadores. Paulo fala, como eu sou de Cristo. Ele repete isso em 1 Coríntios 4,16, 11,1. Ele vai falando, sede meus imitadores. Por que a Bíblia está dizendo isso? Queridos, porque ovelha precisa de gente indo à frente. Vocês entendem? Eu nunca vou ser pleno em tudo. Então eu posso conduzir os irmãos como um modelo, posso ir à frente como uma ovelha de frente, como alguns irmãos colocam. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu nunca vou ser pleno em tudo. Outros irmãos vão ter modelos melhores do que eu, numa ou noutra coisa. Por isso o Senhor usa muitos irmãos indo à frente. Então, primeira coisa, primeira característica das ovelhas: as ovelhas são conduzidas pela frente. Tudo bem? É uma questão de modelo, tá? Nunca trate alguma coisa na sua casa que não esteja resolvida em você. Porque isso é injusto. Você está me entendendo? Isso é querer empurrar por trás. Nunca vire para o seu filho e mande ele colocar a vida financeira dele em ordem, se ele próprio não tem a dele. Nunca vire para o seu filho e dizer para não gritar com qualquer pessoa que seja, se você grita. Nunca faça isso. Por quê? Porque isso é empurrar por trás. Isso é forçar aquilo. O papel nosso é conduzir pela frente, através de um modelo. Eu lembro de uma experiência, o André era bem pequeno, mas já tinha idade suficiente para entender alguma ordem que a gente tinha dado. E eu estava num momento muito bom com o Senhor. Então eu e a Alessi tínhamos ajustado muitas coisas, e aí a Alessi virou para mim e falou: César, o André está desobedecendo em tal coisa. E eu estava num momento muito bom com o Senhor. Então eu fiz o quê? Tá bom, Lê, eu vou orar a respeito disso. Entrei no quarto, pus o joelho no chão e fui orar. E meus queridos, que coisa impressionante. O Senhor começou a falar comigo. Porque Ele fala com a gente, né? César, então, a Alessi disse que o André está com tal comportamento? Senhor, está. Aí o Senhor falou: então, lembra que a Alessi tinha dito que não ia fazer mais tal coisa? E ela está fazendo? Aí eu falei: ô Senhor, achei o motivo. O problema é a mãe. Sempre é, né? Mas aí o Senhor continuou falando. Pois é, César. Você lembra que você ficou de abrir tal coisa e não abriu? Quando o Senhor falou isso, eu falei: Senhor, já entendi tudo. Levantei, chamei a Alessi, tratei o meu pecado, tratei o dela, junto com ela, pedimos perdão ao Senhor e não tratamos com o André. O André naturalmente mudou. Ele era criança de 5, 6 anos de idade. Naturalmente ele mudou. Queridos, prestem atenção no que eu vou falar. Pecado não precisa ser visto para ser imitado. Eu estava em resistência, a Alessi estava em resistência, meu filho estava de que jeito? Pecado é uma questão espiritual. O André não viu eu e a Alessi brigando, não viu a gente batendo boca, não viu nada disso. Não viu eu e ela resistindo, não viu nada disso. Mas pecado é uma questão espiritual. Ele não precisa ser visto para ser imitado. Então, se a gente pratica pecados,
Portas e janelas são abertas na nossa vida espiritual em casa. E aí Satanás se aproveita desse tipo de coisa. Os irmãos estão conseguindo compreender? Certo? Então, primeira característica da ovelha. A ovelha necessita de um senso de direção. Segunda característica das ovelhas. A ovelha é um animal indefeso. Ovelha não tem garra, não tem presa, não tem veneno. As ovelhas estão na base da cadeia alimentar. É um dos primeiros bichos a serem comidos. Vocês estão me entendendo? Isso mostra o quê? Que nós somos extremamente vulneráveis. Extremamente vulneráveis. Então o pastor precisa de um nível de atenção diário com as ovelhas. Por isso que na oração do Pai Nosso, o que nós temos na oração do Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso nós tem 3 coisas de Deus e 3 nossas, né? O pão nosso de cada dia, então nós estamos falando de uma oração diária. O pão nosso de cada dia. Depois fala sobre o perdão e vai falar sobre o mal do dia. Livra-nos do mal. Porque todo dia Satanás tem estratégias para devorar as ovelhas de Deus. Por isso que um presbítero, um diácono, deveria fazer o quê? Orar pelo rebanho. Por isso que um homem deveria fazer o quê? Orar por sua esposa e seus filhos. Por isso que uma mulher deve fazer o quê? Orar por seu esposo e seus filhos. Porque nós temos que estar vigilantes, atentos àquilo que ocorre. Nós precisamos ter percepção daquilo que ocorre. Por isso, meus queridos, Satanás quer te agitar. Porque quanto mais agitado você estiver, menos percepção você tem. Vocês estão me entendendo? Dá uma nota para a sua agitação. 0, você é extremamente tranquilo, nada agitado, e 10, você é muito agitado. Dá uma nota para a sua agitação. Deu? Partilha com quem está do seu lado. Quem deu abaixo de 3, levanta a mão. Entre 3 e 6, levanta a mão. Acima de 6. Quem não votou? Alguém daria acima de 10? Queridos, Satanás vem e enche tua cabeça, teu nível de percepção, vai lá para o chão. Dívida é um problema, porque dívida mantém a mente escrava na conta. Eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. Nossa, esse mês chegou a data, vou ter que pagar, vou ter que pagar, vou ter que pagar. Dívida é uma coisa que acaba com percepção. Por isso que a ordem nas Escrituras é: a ninguém devais, coisa alguma. Vocês estão me entendendo? Mulher, vocês lembram do princípio? Homem enxerga estreito e longe. Mulher enxerga curto e aberto. Então o homem tem 2, 3 informações na cabeça. Por isso que vocês, as irmãs, vão conversar com a gente. Olha só isso daqui, querida, não dá nada não. Isso daqui não tem problema, porque ele não enxerga. Só que mulher tem 30 informações na cabeça, porque ela enxerga curto e aberto. Gente, mulher tem a capacidade de fazer 6 coisas ao mesmo tempo.
tem um filho aqui no colo, com o pé direito está mexendo o carrinho do bebê, com a mão que está sobrando ela está fazendo comida, com o ouvido ela está falando no telefone, você está me entendendo? De olho na outra criança, no que ela está fazendo. Olha, 5 tarefas eu já coloquei. Mulher tem uma capacidade extraordinária de fazer muita atividade, porque ela enxerga muita coisa de imediato. Só que isso faz o quê? Sobrecarrega. Então mulher pode desesperar. Vocês estão me entendendo? Então nós precisamos orar. Orar pelos nossos. Diariamente. Para Deus nos dar uma direção do que fazer. Quantas vezes Ele deposita um texto da palavra, quantas vezes Ele dá uma inclinação de coração, quantas vezes a gente intercede mais fortemente, por quê? Porque naquele dia há risco. Cansei de ligar para irmãos no dia, você acorda com alguém enroscado dentro de você, você liga para o irmão para orar, César... Você não tem noção da noite, do problema, do que eu soube. Ai, graças a Deus, obrigado pela sensibilidade. Porque nós precisamos ter isso, porque Satanás, ele está armando laço o tempo todo contra o rebanho do Senhor. Nós não temos defesa. Os irmãos estão entendendo? Nós não temos defesa. Então, a ovelha, ela precisa dessa vigilância constante do pastor. E não é apenas isso, irmãos. Mas nós não temos defesa, às vezes, dentro do próprio rebanho. Porque o texto de Ezequiel 34 é um texto em que fala que os pastores não pastorearam o rebanho de Deus. Não cuidaram da fraca, da ferida, da necessitada. São 5 descrições lá. Se der, nós vamos abrir a porção para darmos uma olhada. Ezequiel capítulo 34. Mas, mais para o final do capítulo, ele diz assim: eu pastorearei as minhas ovelhas. Aí ele diz: a ferida curarei, a doente tratarei. E aí ele diz assim: e as gordas matarei. Um texto forte, muito forte. Então ele está dizendo que ovelhas muito fortes ele vai matar. Os pastores, os irmãos que estudam rebanho de ovelhas, dizem o seguinte: algumas ovelhas, elas têm... deixa eu colocar isso de outra forma. Cada grupo de animais tem uma ordem de dominação. Então, para os bois, é o chifre. Certo? Para os pássaros, é o bico. E para as ovelhas, eles chamam de marrada. Que é pegar a cabeça, que é dura. Está aqui um outro símbolo, né? Cabeça dura. Pegar a cabeça e bater nas ovelhas mais fracas. Só que as ovelhas, elas têm uma curiosidade. As ovelhas, lembra que o pasto é irregular. Se ela cair num pequeno buraco, com as 4 patas para cima, ela em 2 horas ela morre. Porque o peso da lã pressiona o pulmão e ela vem à morte. Então nós não temos risco apenas das coisas de fora. Nós temos risco, inclusive, das coisas de dentro. Querido, todo rebanho vai ter ovelha forte. Todo rebanho vai ter irmão que quer dominar. Não é à toa que Pedro, falando aos presbíteros, ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores. Porque nós não podemos dominar. Eu sou o homem. Eu digo,
vai ser assim. Eu sou a autoridade, eu sou a cabeça nessa casa. Queridos, essa atitude está mais para cabeçudo do que para cabeça. Está mais para gente que não entende do que qualquer outra coisa. Então, a maneira pela qual o texto bíblico nos ensina é que nós temos que conduzir pela frente sem essa dominação. Vocês estão me entendendo? Se o Senhor nos permitir, no segundo período, nós vamos dar uma olhadinha sobre a questão da graça, que é essa natureza de quem vai à frente. Gente, como isso é atrativo. Então a ovelha, ela tem risco fora, ela tem risco dentro. Quando o celular chegou aí num ponto em que estava todo mundo usando, uma mãe me contou a história da filha de 2 anos. Então, ela deu o celular para a filha brincar, de 2 anos de idade, e aí apareceu uma luzinha azul. Naquela época era um sinal naquele celular de que algum aplicativo estava aberto. E essa mãe estava hospedando uma missionária em casa. Quando a missionária olhou, era um filme pornográfico. Como é que uma criança de 2 anos de idade abre um filme pornográfico? Gente, ela não abriu. Ela não foi atrás. Quem fez aquilo? Satanás. Para gerar algum estímulo numa mente de 2 anos. Os irmãos estão entendendo? Essa vigilância de coisas externas e a vigilância de coisas internas das ovelhas fortes, dos dominadores que existem no rebanho, isto precisa ser enfrentado e cuidado. Os irmãos estão entendendo? Então, segunda característica da ovelha. Terceira característica da ovelha. Então, a primeira, as ovelhas carecem de um senso de direção. A segunda, as ovelhas são praticamente indefesas. A terceira, as ovelhas são facilmente assustadas. Ovelha se assusta com muita facilidade. Quem esse ano aqui teve algum medo dentro do seu coração, levanta a mão. Medo. Meus queridos, o medo é uma coisa que nos assiste o tempo todo. Quem viveu Covid, quem viveu experiências de Covid, né? Eu acompanho nas igrejas muitas viúvas, muitas mulheres viúvas que perderam o marido na Covid, alguns poucos homens que perderam as esposas na Covid. Meus queridos, essas pessoas têm um filho doente. Estão assustadas. Natural. Por causa da experiência que foi vivida. Então vai levar meses, às vezes anos, até recuperar desse susto. Então as ovelhas, elas são facilmente assustadas. E o que elas fazem? Saem correndo. E aí o que acontece com todo o rebanho? E sai correndo atrás. Existe uma história agora de cerca de 4, 5 anos. Na África existem muitos pastores de rebanho. O próprio Philip Keller, ele pastoreou, ele é um irmão que foi pastor de ovelhas na África. E então ele aprendeu a entender a questão das ovelhas lá na África. Então, há 4, 5 anos atrás agora, saiu uma história de um rebanho de ovelhas, que uma ovelha se assustou, saiu correndo. O problema é que era um despenhadeiro. Todo o rebanho. Aqui entram, especialmente nos Estados Unidos tem isso, esses loucos ensinando sobre o Evangelho. Um falso evangelho, obviamente. E aí um monte de gente seguindo. E aí tem lá um suicídio coletivo. Por quê? Porque é a natureza do ser humano. O ser humano, ele segue. Ele tem alguém que vai à frente. No Brasil, o povo brasileiro não é um povo incrédulo. Pelo contrário, é um povo crédulo demais.
tudo que você falar, você vai achar seguidor. Tudo o que você falar, você encontra seguidor. Por quê? Por causa dessa natureza da ovelha que existe dentro de nós. Oh, meus queridos, nós, povo de Deus, nos baseamos numa porta, numa pessoa, a bendita pessoa do nosso Senhor. O que é encontrado nele, nós vamos à frente tendo. E o rebanho naturalmente vai nos seguir. Então, ovelha é facilmente assustada. Aí, preste atenção no que eu vou te dizer. A criança, na formação dela, ela tem basicamente 3 etapas. De 0 a 6, de 6 a 12 e de 12 a 30. Tá? Nós temos basicamente essas 3 etapas quando a gente pensa. Se eu for bíblico, eu vou pensar em 0 a 12, 12 a 30 e 30 em diante. Eu dividiria em 2 etapas. Mas a fins técnicos, para a gente separar melhor as etapas, eu estou separando dessa maneira, tá? Presta atenção no que eu vou falar. A fase mais sossegada é dos 6 aos 12. Até 4 ou 5 anos é a fase que o organismo está doente, precisa criar imunidade, e aí demora, e aí estabiliza. 4, 5 anos de idade, é uma fase mais sofrida. 6 a 12 é um sossego. 12 em diante começa a pôr para fora o que absorveu. Qual é o problema dos 6 aos 12? Dos 6 aos 12 absorve. Absorve. É uma esponja. Vai pondo tudo para dentro e não manifesta. Não manifesta. De repente, aos 12 anos, o que ocorre? Mas que menino mal educado, que menina fechada, começa a pôr para fora aquilo que absorveu. Não se engane. Precisa de pastoreio e de cuidado o tempo todo. E presta atenção no que eu vou te dizer. Se é que cabe essa expressão na mesma frase. Satanás é muito paciente. Porque de paciente Satanás não tem nada. Paciência é a primeira característica do amor de Deus. E Satanás não tem o amor de Deus. Mas entenda a minha frase. Satanás é muito paciente. Ele vai gerar um enrosco na Camila aos 5, 6, 7 anos de idade, para aos 12 anos gerar uma palavra problemática na cabeça dela. Então vou dar um exemplo. Uma criança de 6, 7 anos de idade tem uma iniciação sexual. E aos 12 anos, Satanás faz com que um amiguinho dele vire e diga: ô gay. E aquele gay assusta. Vai assustar. Os irmãos estão entendendo? E isso daí gera um despertamento, e aí ele corre para um caminho completamente inesperado. Os irmãos estão entendendo? Por isso que a vigilância precisa ser constante. Por isso, meus queridos, uma mulher que tem filhos precisa disponibilizar a maior parte do tempo possível para estar ali perto. Um homem pode fazer um bom trabalho? Pode. Mas um homem não vai ter a visão da mulher nunca. Mulher enxerga contorno. Mulher enxerga detalhe. Que o homem não vai ver, querido, está com fome. Está com fome o quê? Esse moleque, querido, é fome, deixa ele comer que ele vai ficar diferente. Não, está precisando apanhar, querido, é fome. Mulher vê o que a gente não vê. Por isso que na formação de filho, a mulher tem que ter um nível de percepção diferente. Qual é a única mulher que recebe da parte do Senhor a bênção de trabalhar fora 8, 10 horas por dia e ter os filhos estáveis? A viúva. Porque Deus prometeu que Ele exerceria o papel de marido dela e que Ele seria o pai
dos filhos dela. Então ela recebe da parte do Senhor uma bênção que outras pessoas não recebem. Está fazendo sentido, irmãos? Então a ovelha é facilmente assustada. Então Satanás planta alguma coisa e depois usa isso daí. Vocês estão me entendendo? Então entra imagens por celular, entra conceitos. Se o filho é mais intelectual, ele vai ler coisas a respeito dos temas, e isso vai formando coisas dentro dele. Dos 6 aos 12, gente, que moleque, que criança, que coisa bonita de ver. De repente, aos 12, vira uma chavinha. Por quê? Porque descuidamos daquilo que entrou. Vocês estão entendendo? E Satanás faz para assustar no tempo adequado. Para como ovelha ter uma reação e sair correndo em direção a sabe lá quem. Sabe lá o quê? Terceira característica. Quarta característica da ovelha. As ovelhas não são, por natureza, limpas. O gato se lambe, o cachorro se lambe. A ovelha não é um animal essencialmente limpo. Não é. Né? Então o que o pastor tem que fazer? Né? O cavalo, por exemplo, se raspa, rola na grama. É uma figura que vocês veem aqui o tempo inteiro. Vi isso na minha infância inteira. Né? Os animais, eles vão dando um jeito de se limpar. A ovelha, ela não tem essa natureza. Então ela fica, com facilidade, ela pode ter verme, ter bicho nela. E o pastor precisa cuidar disso o tempo inteiro. Né? O clima seco de Israel propicia infestação de insetos. Né? As moscas vão deixando a ovelha inquieta. Só que a ovelha, ela tem a lã. Mas ela tem uma parte dela que não tem lã. Aonde que é? Aqui na cabeça. O que ocorre? As moscas vêm e põem ovos. Esses ovos viram vermes que vão doer. Meu pai foi farmacêutico na época em que estava se abrindo o Paraná. Então meu pai falou: filho, a coisa mais fácil que eu fiz uma vida inteira foi tirar verme. Você vai lá, dá um pico, espreme e sai aquela lagarta. Você está entendendo? Cabeça, pele, toda parte do corpo que ficava descoberta dava problema de verme. Os irmãos devem ter vivido isso aqui, os mais antigos devem ter visto isso aqui. A ovelha, esta parte aqui é sensível. Meus queridos, fala da cabeça, fala de informação, fala de pensamento. O que Satanás tem feito hoje? Satanás tem adiantado as informações, porque ele quer infestar a cabeça das pessoas de coisa ruim. Vocês estão me entendendo? Então a ovelha vai precisar ter a mente dela limpa. Por isso que livro a gente lê por indicação por autor. Deixa irmãos mais velhos lerem. O irmão leu, aprovou, o rebanho lê. Ou por autor em quem a gente confia, tem segurança. Os irmãos que nós vamos ouvir, a mesma coisa. Deixa eu ver quem eu vou ouvir, do jeito que eu vou ouvir. Por quê? Porque pode infestar. Mas nós temos um problema. Como é que nós fazemos isso com os nossos filhos adolescentes? Quando eles têm o mundo na mão deles. Nós explicamos o princípio. Ó, filho, vem cá. Você é uma ovelha, você tem essa parte aqui descoberta, vai entrar um monte de coisa na tua cabeça, então eu vou segurar. Se você não souber usar, eu vou segurar. É simples assim. Vai ter um dia que você vai ter teu dinheiro, você vai ser crescido, vai poder fazer, mas até enquanto eu puder, eu vou segurar. Não vou deixar você ter. Os meus foram ter bem mais tarde.
Porque a gente protege a mente deles de pensamentos indevidos. Está fazendo sentido para os irmãos? Né? Aí Satanás faz o quê? Satanás adianta as informações. Satanás prende eles, mas a tarefa vem pelo WhatsApp. Como é que eu faço? É pelo Instagram. Sei lá se é. Eu não tenho, né? Então, eu não tenho nem WhatsApp, irmãos. Quem aqui não tem WhatsApp? Levanta a mão. Tem mais alguém? Oh, sou o único ainda. Gente, as informações vão entrar. E à medida que entrar, o que você vai fazer com ela? Você pode ver uma imagem de bebida ou de sexo e não ser contaminado. E teu filho? Você tem certeza que ele vai dar conta? Se ele vê e não vai ser contaminado, você não tem. Por isso, o que o pastor faz com a ovelha? Vem até a ovelha e derrama óleo na cabeça dela. Unges-me a cabeça com óleo. Fez sentido? Só que o óleo é, na Bíblia, um sinal do quê? Do Espírito de Deus. É um sinal de unção que vem pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que fazer isso daqui semanalmente na cabeça dos nossos. Filho, vem cá, deixa o papai orar, deixa o papai interceder, deixa eu pôr as mãos sobre você, deixa eu orar pelo seu dia a dia. Lembra que tem muita coisa complicada aí fora. Vem cá, então a gente faz isso numa atitude cheia do Espírito, mas não dá para fazer isso se você também não estiver cheio do Espírito. Os irmãos estão entendendo? E olha como que a linguagem é exatamente a mesma. O Salmo 128 diz o quê? O Salmo 128 diz, ele vai dizer assim: teus filhos ao redor de tua mesa serão como rebentos da oliveira. O rebento é o fruto em flor. É o fruto pequenininho. A oliveira produz azeitona, que produz óleo, que fala de unção. A mesa de casa, almoço, café da manhã, almoço, jantar, deveria ser um lugar onde a gente está junto, está comendo, todo mundo tranquilo. Não sei quantas vezes mudei meu horário de almoço, mudei minha agenda. Para quê? Para almoçar com os filhos. Essa foi uma dádiva, né? Acho que eu falei ontem para os irmãos a pesquisa do IBGE, que os pais que comem na mesa têm incidência quase zero. E o governo aí gastando milhões, quando a Bíblia dá o caminho. O caminho é sentar junto, num ambiente gracioso e comer junto, né? Certo, o que mais? Então, o Senhor vem e unge a nossa cabeça, assim como nós devemos ungir a cabeça dos nossos, certo? Que mais? De tempo em tempo a ovelha precisa ser tosquiada. Por quê? Porque à medida que a ovelha anda no meio do mato, carrapicho junta nela. E aí o carrapicho faz o quê na lã? Dá um nó na lã. E à medida que a ovelha anda, a ovelha pode enroscar num galho. Olha que símbolo lindo. Então, de vez em quando, a gente precisa, o Senhor vai providenciar aquelas conversas mais profundas, onde a gente passa um pente fino no fio inteiro. A gente compreende tudo o que está havendo com Ele. Ou o Senhor nos traz uma verdade, ou o Senhor nos dá uma direção, para a gente compreender o que está havendo e poder, inclusive, tosquiar os nossos, se houver necessidade. O que é tosquiar? Ó, querido, você está mostrando que você não dá conta de ter esse amigo, você está mostrando que você não dá conta de ter esse celular, você está mostrando que você não dá conta de ter esse aplicativo, você está mostrando que tal caminho é perigoso para você, você está entendendo? Tudo desse jeito aqui. Então, querido, papai vai dar uma passada de máquina. Vou
tosquiar você um pouco. Porque se eu não te tosquiar, você vai correr risco de ficar preso em algum canto aí da vida. Então, esse negócio não vai dar certo. Então, eu preciso tirar isso daqui de você. Porque a tosquia fala do tirar. Os irmãos estão entendendo? Certo. Quinta, acho que eu falei 4 coisas até agora, né? Quinta coisa da ovelha. Já nós terminamos, irmãos, só uns minutinhos. As ovelhas não conseguem encontrar água e alimento. Por isso que na descrição do Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, leva-me a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Porque a ovelha, ela não consegue encontrar sozinha bom alimento e boa água. O olfato da ovelha é ruim. A grande maioria dos animais tem um olfato bom, mas o olfato da ovelha é ruim. Então ela não discerne do que é venenoso, do que é saudável. Ela não tem, então ela sai e vai comendo. Vocês estão me entendendo? Então elas não vão distinguir entre erva boa, erva daninha. Elas não têm boa visão, elas são míopes. Então ela não vê bem de longe. Às vezes tem um pasto ali maravilhoso, mas ela não tem a visão. Ela não consegue enxergar de longe. Então ela só enxerga o que é curto, o que é imediato, né? Então ela fica sem discernimento de comida boa, né? Certo? Então o que o pastor faz? O pastor precisa tirar as pedras do campo. Vindo para cá, eu perguntei para o Jovaci, dá muita pedra aqui? Porque tem áreas que dá muita pedra. Mas eu vi também porções em que as pedras estavam juntadas. A pedra na Bíblia é um sinal do quê? Incredulidade, teimosia, coração duro, insensível. O que o pastor faz? O pastor vai no campo e vai tirando as pedras do caminho. Ele tem que tratar a incredulidade, a resistência do coração. Queridos, anota aí. Resistência a gente arranca pela raiz. Porque senão vai crescer e vai virar rebeldia. Resistência a gente trata cedo. Porque senão pode virar rebeldia. Os irmãos estão entendendo? Então ele limpa no campo as pedras da incredulidade. Até porque onde tem pedra tem bom pasto? Não. Se uma pedra de 5 quilos ocupar um lugar, nasce pasto ali? Não. Então ele tem que tirar para boa erva nascer. Segunda coisa, ele arranca as raízes de toda a erva daninha. Toda a erva daninha o pastor vai e arranca na raiz. Só que o que a Bíblia manda arrancar de raiz? A raiz da amargura. Ontem, quando eu perguntei quem criticou, eu não sei, mas eu acho que a totalidade dos irmãos levantou a mão. Meus queridos, qual é a raiz da amargura? A crítica. Qual é o nome da irmã? Se eu começar com a Rosilene, você viu a Camille? Mas Rosilene, olha, me decepcionou. Mas você viu a Camille? Nossa, é triste, hein? Isso vai amargando o meu coração. Com o tempo, vai amargar o coração dela. Com o tempo, eu e ela estamos afastados da Camille. Meus queridos, onde você viu o Senhor Jesus fazer isso? Me dá um texto bíblico. Essa não é a natureza do nosso Senhor. Então, as raízes de erva ruim é crítica. Crítica é erva ruim. Você vai na mesa, sentar
e fala mal das pessoas, você está dando que alimento para os teus filhos? Erva ruim. Planta venenosa. Os irmãos estão entendendo? Ovelha não tem discernimento disso, faro disso, né? Que mais? Ele quebra o duro e orgulhoso coração da gente. Então o pastor, à medida que tira a pedra, ele vai fazendo isso. Ele semeia grãos da sua palavra. Lembra da parábola do semeador? A palavra, a semente é a palavra. Então a gente vai semeando em casa, vai semeando, vai semeando, vai semeando, vai semeando, vai semeando a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, até que no tempo adequado aquilo surte efeito. Os irmãos estão entendendo? Que mais? Ele rega essa palavra com água, que é um símbolo da vida do Espírito. Lembra de Jesus em João 7? Que o Espírito, quando descesse, ia ser rios de água a fluir dentro de nós. Ali, João capítulo 7, um pouquinho antes da morte dele, ele diz isso. Então, ele provê pasto desta maneira. Gente, o trabalho de um pastor é exaustivo. É exaustivo. Os irmãos estão entendendo? Que outra coisa tem? Ele provê água. A ovelha, quem aqui tem hábito de andar em pasto? Pasto é cheio de trilho, certo? Nos trilhos, às vezes, tem algumas oscilações, alguns buracos maiores. Quando chove, quando o gado defeca no trilho que ele anda. Ele urina no trilho que ele anda. Então, nessas porções, o que faz? Retém água ruim. O que a ovelha faz? Bebe dessa água. Toda infestada de bactérias. Você está me entendendo? E aí o pastor precisa prover água para o rebanho. O gado não. O gado vai até a fonte, que ele sabe existir, mas a ovelha não. A ovelha, o que tiver de imediato é o que ela faz. Porque é do instinto, da natureza dela. Então o pastor tem que prover água. Água na Bíblia é um símbolo da vida com o Espírito Santo de Deus. É um símbolo de Jesus, porque Jesus falou, eu sou a água da vida. É um símbolo do próprio Senhor Jesus. Como que o pastor providencia água para o rebanho? Primeira coisa, o pastor levanta de madrugada e acorda as ovelhas de madrugada e deixa elas comerem da grama, da relva de madrugada. Por quê? Porque a relva de madrugada está cheia do quê? De orvalho. E o orvalho é uma água que caiu limpíssima. Homem, a partir de hoje, você acorda cedo. Você se dedica à palavra para conduzir o seu rebanho. Os irmãos estão entendendo? Você acorda cedo e conduz a sua vida na palavra. Por quê? Porque é dali que sua esposa e seus filhos vão precisar receber água. Então os estudiosos dizem que cerca de 70% da água que a ovelha bebe vem dessa água de madrugada. O nosso devocional é para ser feito de que jeito? Lembra do maná? Antes do sol aquecer. Então nós precisamos procurar ao Senhor. Mulher, você vai fazer a mesma coisa. Você vai procurar de manhã o Senhor, para Ele fazer o depósito do que é necessário fazer com os seus filhos. Queridos, Deus fala. Não tem o que a respeito dos seus, Ele não vai dar instrução. Certo?
Então a primeira providência. Segunda providência que Ele traz para nós. Ele procura as fontes de água. Então como que funciona? A terra, nossa, isso daqui que a gente está vendo, ela tem bolsões de água. E esses bolsões criam caminhos em que formam uma mina. E a mina vem para fora. Certo? Cansei de beber água de mina. Nossa, aquela água fresca, limpa, deliciosa. A terra do meu pai é uma terra relativamente bem regada, com muitas minas. Então a gente parava, tomava dali a água. Então o que o pastor faz? Ele identifica as fontes e ele vai lá e limpa aquela fonte, para que sempre haja água boa e acesso fácil. Homem, mulher, você tem que saber identificar um bom amigo, uma boa família, uma família ruim, um aplicativo perigoso. Você tem que saber identificar. Meus 2 filhos leem inglês e ouvem inglês. Então, lá atrás, de vez em quando, eu não falo inglês, não leio inglês. De vez em quando, eu sentava com eles, traduz para o pai. Porque eu tenho que saber o que eles estão se alimentando lá na formação deles. Uma das formas que eles tinham de aprender inglês era ouvir algo em inglês sem legenda. Então eles forçavam o cérebro a pensar em inglês, a ir aprendendo mais rapidamente. Mas eu não acompanho. O que eu fazia? Perguntava o que era, para ter uma noção daquilo que está entrando dentro da cabeça da criança. Então você precisa manter essas fontes limpas. Segunda coisa. Terceira coisa. Algumas regiões são muito privadas de água. Então o que acontece? Existem cavernas em regiões desérticas. A caverna entra no subsolo e lá vai ter bolsões de água. Então o pastor entra nessas cavernas e retira a água lá de dentro e traz para fora para criança, para a ovelha poder beber. Presta atenção. Como é que você explica hoje um termo como sexualidade na cabeça de um filho? Tem determinados temas que é difícil de explicar. Então o que a gente faz? Aprofunda nesses temas. A gente tem que buscar os argumentos lá no profundo. Tem que procurar um irmão, um livro, uma forma, uma maneira do Senhor Deus ir nos esclarecendo a respeito daquilo. Os irmãos estão entendendo? Então a gente procura água, procurando lá no profundo. Certo? Abra Ezequiel 34. Eu vou deixar o texto de João 10 de lado. Depois você lê em casa. Ezequiel capítulo 34. Diz assim, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas? Aí ele descreve 5 tipos de ovelhas. Eu queria que você, homem, verificasse se sua mulher ou seus filhos são assim. Às vezes seus pais, se já são de idade. Você, mulher, eu gostaria que olhasse seu marido, seus filhos são assim. Você, o que é sozinho, os membros da sua casa, vocês, os líderes, se tem ovelhas assim dentro da casa do Senhor. Olha o que ele descreve: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais com elas com rigor e dureza. Assim, se espalharam por não haver pastor,
e se tornaram pasto para todas as feras dos campos. Os nossos não vão ser para as feras do campo. Amém? Nossos filhos não serão para a calamidade. Amém? Só que é o que acontece quando nós não pastoreamos. Então nós precisamos aprender a pastorear. O que eu preciso que você identifique é: ela é fraca, ela é doente, ela é quebrada, ela é desgarrada, ela é perdida. O que eu preciso é que você identifique cada um desses pontos para poder tratá-la do jeito adequado. Amém? Curva a sua cabeça, vamos parar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é santa e é boa. Obrigado porque ela é luz e lâmpada. Obrigado porque ela é uma espada de 2 gumes. Nos ajuda. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.